pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 25.1. Olha que bacana! Esta é a continuidade da nossa jornada, pelo estudo das leis de Newton, aquele estudo da mecânica, no caso uma mecânica clássica, uma mecânica newtoniana, tudo bem? E aí nessa continuidade sobre os estudos das leis de Newton, nós estamos continuando a respeito do princípio fundamental da dinâmica. Mas, antes disso, o pré-requisito é que você tenha assistido ao vídeo Dinâmica segundo a lei de Newton, lá do Me Salva, tudo bem? Então, considerando que você já assistiu esse vídeo, tem um pré-requisito, aí sim nós podemos entrar no conteúdo da aula de hoje. Ou seja, segundo a lei de Newton, parte 2, os vetores, força e a aceleração. E também a expressão matemática da segunda lei de Newton. Assuntos que nós já comentamos na aula passada, mas que aqui eles vão entrar como um aprofundamento, É uma oportunidade para você aprender e conhecer um pouco mais, um pouco melhor. Vamos nessa? Vamos lá, pessoal. Os vetores, força e aceleração. Opa, cadê a nossa canetinha aqui? Aqui e aqui. Os vetores força e aceleração. Bom, naturalmente, força e aceleração são grandezas vetoriais, certo? Força, aceleração. Grandezas vetoriais. Como são grandezas vetoriais, naturalmente, eles têm módulo, eles têm direção e eles têm sentido, tá? Os dois têm essa característica. Para estarem bem representados, eles precisam de um módulo, uma intensidade, uma direção e um sentido. Você não pode confundir, Direção, horizontal, vertical, diagonal, sentido, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. E o módulo vai ser a intensidade, desse vetor. Qual é o tamanho do vetor, o comprimento, o módulo do vetor, ok? Então, são grandezas vetoriais, tá? Lembrando que na física você vai ter grandezas escalares e grandezas vetoriais. As grandezas escalares, como nós já falamos, elas vão ser grandezas que ficam perfeitamente caracterizadas conhecendo apenas o número e a unidade. Então, qual que é o valor? Por exemplo, a massa é 50 kg. Qual é a temperatura? 27 graus Celsius. Pronto. A massa específica, 2 gramas por centímetro cúbico. Pronto. E aí são grandezas escalares. Mas grandeza vetorial não é tão simples. Não basta apenas falar o valor e a unidade. Elas precisam de uma informação a mais, que no caso, a informação a mais é a direção e o sentido. É falar assim, é 50 newtons, mas 50 newtons para onde? Em qual direção? Horizontal, vertical, diagonal? E aí depois que você descreve a direção, aí está faltando falar o sentido. Por exemplo, é na horizontal, mas é na horizontal para a direita ou para a esquerda? Esse carro está andando na estrada, mas é para cá? É para cá, de lá para cá, ou de lá para cá, ou daqui para lá? Tem que ter o sentido, ok? Então a grandeza vetorial, ela vai ter que passar pela completude dessas informações. Vamos nessa? Então aqui, enquanto que a massa, naturalmente, é uma grandeza escalar. Fica definida muito bem com a unidade, o valor da massa e a unidade de medida, ok? Agora vamos lá, os vetores força e aceleração. Como a massa é sempre maior que zero, ou seja, não se define massa negativa, não tem massa negativa, então os vetores resultantes das forças de aceleração têm sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Olha que bacana. Então quando eu escrevo assim, força resultante é a massa vezes a aceleração, tá aqui o A. Bom, essa massa aqui, ela sempre vai ser positiva. E sempre sendo positiva, o sinal do vetor aceleração é o mesmo sinal do vetor força. Então, por exemplo,
Se a aceleração for negativa, a força resultante vai ser negativa. Se a aceleração for positiva, a força resultante vai ser positiva, certo? Então a direção e o sentido vai ser o mesmo. Então aqui nós estamos representando com esses dois vetores aqui, ó. Olha só, estamos representando os dois vetores aqui mostrando isso. Que se a minha força resultante ela está na horizontal para a direita, a minha aceleração também vai estar na horizontal para a direita. Tá? Não tem como a força resultante estar para um sentido e a aceleração está em outro sentido. Por que isso é desse jeito? Por que não é diferente? A explicação está aqui. Ó. A massa é sempre positiva. Então, o sinal de A vai ser o sinal da minha força resultante. Ok, pessoal? Então, quando você escrever dois vetores, força resultante e A, lembra que os dois estarão na mesma direção e no mesmo sentido. Não pode ser diferente, tá? Vamos nessa. Olha só. Mulher empurra carro em Roma, enquanto o cão dirige o veículo. Olha que imagem curiosa, né? Ela está aqui aplicando uma força e o cachorro está dirigindo. Uma mulher foi flagrada no dia 23 de março empurrando seu carro em um bairro de Roma, na Itália, enquanto seu cão de estimação aguardava dentro do veículo no banco do motorista, como se estivesse dirigindo. A cena foi fotografada por Alessandro Bianchini, tá? Então aí a notícia foi retirada do O Globo, né? Então olha que notícia bacana, né? Olha só. Vamos olhar e analisar um pouquinho mais isso aí. Como apenas uma pessoa está empurrando o carro, existe apenas uma força agindo, certo? Então, nesse caso, só tem uma pessoa empurrando esse carro. Ó, só tem uma pessoa empurrando esse carro. Dá uma olhada aqui, ó. Então, só tem uma pessoa empurrando o carro, então só vai ter uma força. Ah, professor, eu não estou falando que sobre o carro só tem uma força. Não é isso, não é a mesma coisa. Esse carro, ele vai ter a força peso para baixo. No contato dos pneus aqui, ó, com o solo, vai ter a força de reação, ok? Mas na horizontal, vai ter apenas a força que esta mulher está aplicando no carro. Então, a força que ela aplica é a única força que está aqui na horizontal, né? Desconsiderando qualquer atrito, tem mais isso, esse detalhe, desconsiderando qualquer atrito, a força que ela aplica é a única força ali na horizontal. Então, a força que ela aplica vai ser a força resultante, tudo bem? Vamos nessa. Então, aqui, ó, ela aplica uma força F, vou tirar aqui, pronto. Ela aplica uma força F aqui, ó, ok. Aí eu tenho, para baixo, o peso desse carro. Eu tenho, somando, eu vou ter, cada roda dessa vai ter uma normal, tá? Normal 1 e normal 2. Então, a normal dianteira e traseira, elas são um pouquinho diferentes, porque a distribuição de massa do carro não é uniforme, ok? E o peso P e a força aplicada pela mulher, se houvesse, né? Eu vou considerar o atrito. Aí tem que considerar o atrito. Aí, no caso do atrito, né, o carro está em movimento, no caso do atrito, eu teria que considerar o atrito e a força resultante já seria uma soma vetorial da força de atrito nos pneus com a força aplicada pela mulher. Mas numa situação hipotética, onde eu não estou olhando para a força de atrito, eu não estou observando a força de atrito, eu estou observando apenas a força aplicada por ela na horizontal, então eu posso dizer que a força aplicada por ela na horizontal é equivalente à força resultante. Já que a força peso que está para baixo, somado com as normais das rodas que estão para cima, elas vão se anular. Então a força que ela aplicou na horizontal, essa força é a força resultante. Ok? Olha lá. Então, força resultante e a aceleração possuem a mesma direção e sentido. Significa que quando ela conseguir mover esse carro, ele vai apresentar uma aceleração e, olha só, na mesma direção e no mesmo sentido. Então, a gente pode estabelecer aqui que é na horizontal, ok. Na horizontal para a esquerda, ok. Então, tanto a força resultante
quanto A estão na horizontal para a esquerda, tudo bem? Como nós comentamos, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, certo? Então é isso, ela está aplicando a força aqui. E o cachorro, olha só de motorista, né? Continuando. Força resultante, FR, de um sistema de forças consiste no efeito produzido por uma única força capaz de produzir um efeito equivalente das várias forças aplicadas ao corpo. A força resultante de um sistema de duas ou mais forças pode determinar-se graficamente pela adição de vetores, né? E aí no caso a adição vetorial. Força é uma grandeza vetorial, então utilizamos o mesmo procedimento para a soma de vetores. Ou seja, o que está sendo comentado aqui, vamos detalhar um pouco mais. Ali, professor, era só uma força sendo aplicada, ok. Mas e se fosse mais de uma pessoa aplicando a força naquele carro? Aí o que teria que fazer? Você teria que encontrar a força resultante. Ah, mas e se fosse uma pessoa empurrando o carro, professor? Em outro sentido, em outra direção, que não fosse exatamente na mesma direção e sentido da mulher que está empurrando o carro. Eu também teria que fazer uma soma vetorial e chegar na força resultante, tudo bem? Então isso se estabelece de forma que pode ser algébrica, eu posso calcular isso algebricamente, ou eu posso fazer uma representação vetorial, né? E gráfica. Essa representação vetorial e gráfica também soluciona e encontra para mim a força resultante. Ok, pessoal? Então tenha em mente essa definição. Força resultante é uma força que ela sozinha é capaz de fazer o efeito sobre o corpo igual a todas as outras forças agindo. Ok? Essa seria a força resultante. Quando várias forças atuam em uma partícula, ela adquire a aceleração e sentido, né, da resultante das forças. Então, olha só, eu tenho uma força F na horizontal para a esquerda, uma força F na horizontal para a direita, uma força F inclinada no ângulo θ, 1, e a outra força F inclinada no ângulo θ, tá? Pode ser θ1 também. Ok. Então, nesse caso, dá uma olhada, eu vou ter uma força resultante na horizontal para a direita. Aí você fala assim, ué, professor, não entendi. Por quê? Por que a força resultante aí fica na horizontal para a direita? Vamos raciocinar aqui um pouquinho. Eu tenho, para a esquerda, a força F. Para a direita, também a força F. Então, se eu for olhar para um cabo de guerra, se eu olhar isso como um cabo de guerra, força F para a esquerda, força F para a direita, elas vão se cancelar. Elas vão se anular. Ele falou, nossa, então o corpo não iria se mover. Se fosse apenas essas duas forças aqui, ó, esse corpo, se ele estivesse em repouso, ele permaneceria em repouso. Se ele estivesse em movimento e fosse apenas as duas forças, ele continuaria em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, em linha reta e com velocidade constante. Bom, mas como não se trata de apenas essa força de cá e essa outra força de lá, como não é só essas duas forças, são quatro, tem essa daqui e tem essa daqui, para eu entender por que a resultante ficou na horizontal para a direita, agora eu vou ter que ter um olhar especial em cima dessas forças aqui, ó, que estão na diagonal, né? As forças que estão na diagonal, eu vou fazer uma coisa com elas, chamada decomposição vetorial. Eu vou precisar fazer uma decomposição vetorial com cada vetor desse que está inclinado e a partir disso fazer a soma vetorial também. Olha só como fica. Vamos ter aqui. Vamos apagar, né? Eu tenho aqui um ângulo θ. Posso chamar de θ1 ou θ, tá? Não é problema. Então esses dois aqui, ó, vão se anular, ok? Mas aqui eu vou ter f, x, e aqui eu vou ter f, y, tá? E para esse vetor de baixo, a mesma ideia. Eu vou ter f, y, e aqui eu também vou ter
outro fx. Aí, professor, então fy está oposto a outro fy. Então, na vertical, essas duas forças vão se anular, tá? Na vertical, as duas forças vão se anular. E na horizontal, elas vão se anular? Não, na horizontal elas não vão se anular. O somatório das forças na vertical deu 0, porque as duas fy vão se anular. Mas o somatório das forças na horizontal não vai dar 0, porque eu vou ter fx da primeira força mais fx da segunda força. Somando as duas, vamos lá. Somando as duas, eu vou ter que o somatório vai ser 2fx, tá? Aí, considerando que essa força F, ela tá com uma inclinação de θ, o fx vai ser, então, 2, no lugar do fx, eu vou colocar f cosseno de θ. Então, essa aqui vai ser a minha resultante, né? Essa aqui vai ser a minha resultante que está na horizontal para a direita. 2 vezes o módulo da força F multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. Tudo bem, pessoal? E isso aí vai te dar uma resultante, que está na horizontal e para a direita. Ok? Vamos seguindo. Forças de mesma direção e de mesmo sentido. Para fugir da lei seca chinesa, bêbados empurram o carro por 5 km. Olha só, publicado no Extra. Em tempos de lei seca, um grupo de trabalhadores chineses deu um exemplo aos brasileiros de como fazer para a turma do balão não se torne um pesadelo para os motoristas. Após entornar todas em uma festinha da repartição, os 10 colegas da província de Changchun perceberam que não haviam escolhido ninguém para ser o motorista da rodada. Então, entre aspas, mamados demais para dirigir, decidiram ir embora a pé, empurrando o carro do chefe até a garagem da sua casa, localizada a 5 quilômetros dali. Olha que situação. O proprietário do veículo, Zhang Fei, não quis saber de abandonar o seu patrimônio. Tarde demais para tentar achar um motorista substituto, surgiu a sugestão de levar o carro no braço. E a galera aprovou na hora, né? Então todo mundo ajudou. Cantando e se divertindo muito, o grupo ainda aproveitou para fazer amizades no trajeto, que durou cerca de 45 minutos. Policiais de trânsito, no entanto, não aprovaram a conduta. Apesar de não se tratar de um crime, não é recomendável beber e empurrar o carro por ruas movimentadas. Não daria muito certo, né? Na China, dirigir embriagado é um delito grave. A punição pode variar de multa pesada até 6 meses de prisão. Olha aí que situação, hein? Neste caso, temos vários vetores na mesma direção e no mesmo sentido. Então, certo? E várias pessoas empurrando o carro na mesma direção e sentido. Ou seja, para cada pessoa aplicando uma força ali, é um vetor, né, que está sendo aplicado sobre o corpo, que no caso é o carro. Todas elas estão ali, ó, aplicando uma força sobre ele. Estão na mesma direção e sentido, eles vão o quê? Serão vetores que podem ser somados, ok? Olha lá, ó. Então, vários pequenos vetores, né, onde cada um está aplicando. Como eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, o vetor força resultante pode ser somado, ok? Então, olha só, o vetor resultante é a soma algébrica dos vetores, tá? Ali, ó. Então, a força resultante é a soma algébrica dos vetores. Olha que bacana. E a aceleração, como nós já falamos, ela vai estar o quê? Sempre nessa mesma direção
e no mesmo sentido da força resultante. Ok, pessoal? Forças de mesma direção e sentidos opostos. Tá? Sobre essa situação do carro aqui, vamos fazer um adendo a essa ideia, né? Um adendo. O valor da aceleração, ele sempre vai estar na mesma direção e sentido da força resultante, tá? Da força resultante. Não quer dizer que se você aplicar várias forças no corpo e de repente uma delas não está na mesma direção e sentido, que a aceleração obrigatoriamente tem que estar na direção e sentido daquela força, que era do contra. Não, tá? A força resultante já vai levar em consideração todas as forças que você tem, se elas são somadas, se são subtraídas. E aí, uma vez sim, encontrando a força resultante, o valor da aceleração vai estar na mesma direção e sentido dessa resultante, tudo bem? Ela pode estar em sentido contrário a uma força em particular delas, e não é problema. Mas quando se trata da força resultante, ela vai estar sempre na mesma direção e no mesmo sentido. Vamos nessa! Agora, forças na mesma direção, mas sentidos opostos. Vamos lá. Você sabia que cabo de guerra, né, já foi esporte olímpico? Olha a curiosidade. Faltam menos de 2 anos para os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. A competição marcará o retorno do golfe e do rugby ao programa olímpico. Ambos os esportes voltam após um longo período. O golfe não é disputado desde 1904. Já o rugby, que no Rio será uma modalidade sevens, não entrava no programa desde 1924. Olha lá, então, olha que bacana, o cabo de guerra, né, sendo aplicado. Tem uma série, né, onde você provavelmente deve ter assistido, e você provavelmente viu esse episódio lá em Round 6, né? Round 6, né? Em Round 6, onde as pessoas, os competidores vão puxando aquele cabo. E qual que é o sentido ali? Para onde que vai o cabo? Considerando todas as forças aplicadas em uma direção, por exemplo, para a direita, sentido para a direita, horizontal, e considerando todas as forças aplicadas para a esquerda e somadas, a diferença das forças vai determinar o sentido da força resultante. Então, quando tu tem lá vários competidores puxando a corda, né, aquele que vai ter uma soma maior das forças, ele vai vencer. Então, o outro lado vai ser puxado. Uma diferença de forças. Então, eles estão o quê? Sentidos opostos. Vamos nessa. É isso mesmo. Cabo de guerra, aquela brincadeira de criança, quem é mais velho, né, uns 25 anos ou mais, com certeza já brincou de cabo de guerra. Valeu medalha por 20 anos. E entre 1900 e 1920, a modalidade integrava o cardápio do atletismo. E a Grã-Bretanha foi quem se deu melhor ao longo dos anos, com 2 ouros, 2 pratas e 1 bronze, tá? Então a Grã-Bretanha. Olha que bacana aqui, ó. Uma diversão, né, em família, você coloca aí 4 crianças para puxar, 2 adultos para puxar, e a equipe vencedora vai vencer, né? Considerando, claro, a equipe vencedora vai vencer. Óbvio, considerando todas as forças aplicadas por cada um deles, na direção e sentido, elas serão somadas, e considerando o total do somatório que você vai ter para a direita e o total do somatório que você vai ter para a esquerda, a desigualdade, maior que, menor que ou igual, vai garantir qual equipe vai vencer, né? Qual equipe vai conseguir puxar a outra equipe. Olha lá. Neste caso, temos vários vetores na mesma direção, mas em sentidos opostos. Ou seja, se são aí 4 crianças e 2 adultos puxando, essas 4 crianças e 2 adultos, eles estão aplicando força na mesma direção e sentido. E já as outras 4 crianças e 2 adultos estão puxando na mesma direção e sentido deles, ok? Mas considerando que as equipes estão uma de frente para a outra, eu posso dizer que os vetores estão na mesma direção, que é horizontal, mas o sentido é oposto. Um está para a direita, né? Esses vetores amarelos para a direita, e os vetores em azul
para a esquerda. Olha lá. Aí, neste caso, para encontrar o vetor resultante, soma-se todos os vetores no mesmo sentido, encontra vetor resultante parcial, né? O que é um vetor resultante? Uma força resultante 1, parcial, só desse grupo. E aqui uma força resultante 2, né? Somente desse outro grupo. E aí eu vou fazer uma subtração dessas duas forças resultantes parciais para poder encontrar a força resultante total. Ok, pessoal? Então, o vetor resultante é a subtração dos dois vetores que são parciais. Ou seja, força resultante vai ser a força do primeiro grupo somada menos a força do segundo grupo também somada. Ok? Olha lá. Está representado aqui, ó, força resultante. Nesse caso, como a força resultante ficou apontando para a direita, como ela está apontando aí no sentido do grupo amarelo, aqui, ó, como a força resultante está apontando no sentido do grupo amarelo, em vetores em amarelo, significa que esse grupo aqui venceu, tá? Então a força resultante está apontando na direção e sentido dele. Caso a força resultante, FR, estivesse apontando para o outro lado, significa que a soma, né, parcial de forças do outro grupo foi maior. Vamos nessa. E nesse caso, como a força resultante ela está apontando para os vetores em amarelo, a aceleração também vai estar na direção e sentido desse grupo. Já que força resultante e aceleração têm a mesma direção e o mesmo sentido. Agora olha só, forças em planos inclinados ou em direção oblíqua. Por exemplo, as rampas são utilizadas para fazer a ligação de um local a outro que tenha aclive ou declive. Rampas facilitam também a entrada e a saída de cargas de veículos, embarcações, aeronaves de carga. Então aqui, ó, né? Você vai pegar uma rampa para poder levar alguma coisa de um andar até outro, por exemplo, ok? Mas aí vamos ver o que acontece. Leis e normas, cálculo de rampa, veja como fazer, né? Como que é uma rampa, né? Você já viu uma rampa na sua cidade? Tem rampa para cadeirante? Você já observou esse tipo de rampa? Vamos ver aqui. Uma atividade muito comum no mundo da arquitetura é a elaboração de projetos para a construção de rampas. Elas são soluções que facilitam a locomoção de pessoas que utilizam de cadeira de rodas, do tráfego de carrinhos, de supermercados, do transporte de grandes objetos, entre outras coisas. Porém, em muitas oportunidades, o cálculo de rampa não é tão simples de se fazer e é preciso saber algumas particularidades para que o trabalho seja realizado da melhor maneira possível. A força resultante, né, é a força responsável por realizar o movimento. E na imagem, o movimento possui a direção inclinada, ou seja, oblíqua. Olha lá. Então, a força resultante ela vai estar na direção do movimento, né? Também vai estar inclinada. Ok? Olha lá. E a aceleração, consequentemente, também vai estar inclinada. Continuando. As expressões matemáticas da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton também é chamada, ela também tem esse nome aqui, ó, princípio fundamental da dinâmica, tá? Princípio e fundamental indicam que ela é a base do conhecimento para a dinâmica. A dinâmica vai ser uma parte da mecânica, que é uma parte da física preocupada com o estudo do movimento dos corpos. Mas, especificamente, a dinâmica se preocupa em analisar as causas desse movimento. Uma vez que é a partir dela que se define a força como uma grandeza necessária para vencer a inércia do corpo. Ou seja, inércia, uma condição do corpo de resistir à mudança do estado de movimento. Portanto, a expressão matemática para a segunda lei de Newton vai ser essa expressão aqui, que a minha força resultante é igual à massa multiplicada pela aceleração, ok? Uma equação bem simples, né? Pequena, enxuta, uma equação tranquila, só que a maior dificuldade que os alunos podem encontrar e trabalhar com ela,
pelo menos pelas primeiras vezes, está em calcular ou expressar corretamente qual é a força resultante. Tá? Ela é uma equação pequena, é simples. Só que a maior dificuldade dos estudantes aqui está em representar o que é uma força resultante. Porque você vai ter várias forças agindo sobre o corpo. Como que ele vai calcular a força resultante? É aqui que você tem que tomar cuidado, tá? O restante é tranquilo, ó. Massa dele, aceleração, ok? Vamos nessa. Então, onde? Você vai ter FR, força resultante, em newtons, massa do corpo em quilograma, aceleração em metro por segundo ao quadrado, ok? E aí, vamos ao macete para lembrar da equação, né? Olha aí o macete. Física é massa. Ó que bacana. Então, física é massa. É o mnemônico, né? Mnemônico, lembra do mnemônico? Você sempre vai tentar criar uma palavra ou uma frase que vai te ajudar a lembrar de uma equação, tá? É bacana criar mnemônico. Expressa o quanto nós podemos ser criativos para lembrar de uma frase ou palavra que para nós é natural para lembrar, e a partir dessa frase ou palavra nós conseguimos lembrar de uma equação que não é tão corriqueira do nosso dia a dia, tudo bem? Você pode usar frases e mnemônicos como esse, só tem que tomar um cuidado de, no momento que você lembrar da frase para lembrar da equação, lembrar realmente o que significa cada item da equação, porque não adianta eu escrever F igual a M vezes A, e eu não sei nem o que significa o A, o M, o F, entende? Não adiantaria muita coisa. Então tenha em mente que é importante conhecer e entender cada grandeza dessa. Vamos nessa. Vamos a um exemplo. No movimento retilíneo, a velocidade de uma partícula de massa 5 kg aumenta uniformemente de 72 km por hora para 108 km por hora. Em quanto tempo? 5 segundos. Calcule a intensidade da resultante das forças aplicadas no corpo. Então, olha só. Primeiro, a variação da velocidade. Velocidade final menos inicial. Velocidade final, 108 km por hora. Inicial, 72 km por hora. E aí isso vai me dar 36 km por hora. 36 eu vou dividir por 3,6, obtendo assim uma variação de velocidade de 10 metros por segundo. Bom, a aceleração vai ser a variação da velocidade, né, pelo tempo. A variação da velocidade, 10 metros por segundo. Em quanto tempo que aconteceu o movimento? 5 segundos. Então, dividiu 10 dividido para 5, obtemos aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Aí, mas ele quer, professor, a força resultante aplicada. Então, já que ele quer a força resultante aplicada, eu vou ter que pegar a massa que ele deu e multiplicar pelo valor da aceleração. Tudo bem? Então, vamos lá. Segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Massa, 5 kg. Aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Multiplicou, vai obter 10. 10 kg metro por segundo ao quadrado. Quilograma metro por segundo ao quadrado também é conhecido como Newton, a unidade Newton. Então, a resposta, força resultante igual a 10 newtons, ok? Bem tranquilo. Então, vamos à próxima questão. Exemplo 2. O corpo de massa 10 kg, representado abaixo, recebe a ação das forças coplanares indicadas. Nas condições da figura, calcule a intensidade da aceleração desse corpo. Bom, força coplanar são forças que pertencem ao mesmo plano, que estão no mesmo plano. Então, vamos analisar aqui, ó. Para a direita, 30 newtons. Para a esquerda, 21 newtons. Para cima, 42 newtons. E para baixo, 30 newtons. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Achar a resultante das forças parciais, ou seja, a resultante das forças em cada eixo, né? Então, aqui, por exemplo, entre 1 e 3, que estão na horizontal, fazer um somatório, né? Mas é um somatório vetorial, ok? Aí, nesse somatório vetorial, eu estou percebendo que 30 está na horizontal para a direita e 21 na horizontal para a esquerda. Então, estão em sentidos opostos. Eu vou fazer uma subtração. 30 menos 21 vai nos dar 9 newtons. Então, essa aqui
é a resultante das forças na horizontal, ok? Aí agora na vertical. Na vertical eu tenho 2, a força 2 e a força 4. Também vou fazer um somatório vetorial das forças. Bom, aí 42 está para cima, 30 para baixo, então sentidos opostos, farei uma subtração. Nessa subtração eu tenho que o somatório das forças na vertical é de 12 newtons. Então eu vou ter duas forças parciais, né? Uma na horizontal de 9 e a outra na vertical de 12, ok? Então olha só, na horizontal 9, na vertical 12. Então a resultante, pessoal, vai estar na diagonal, tá? A minha força resultante vai estar na diagonal. Como ela está na diagonal, você vai lembrar de um triângulo retângulo, né? Esse triângulo retângulo, ele vai ter o quê? Cateto, o outro cateto e a hipotenusa. Então, teorema de Pitágoras, eu vou ter aqui, ó, a força resultante ao quadrado é 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado, que vai nos dar 81 mais 144. Somou os dois, 225, ok? E aí, para sair esse expoente 2 aqui da força resultante, eu vou apresentar uma raiz quadrada do outro lado. Então, vai nos dar força resultante é igual a raiz quadrada de 225, que vai nos dar, olha só, 15 newtons. Essa vai ser a força resultante, tá? 15 newtons. Exemplo 3. A força que atua em um corpo cuja massa é 6 kg vale 42 newtons. Qual o valor da aceleração desse corpo? Olha que questão tranquila, pessoal. Segundo a lei de Newton, força resultante, massa, aceleração. Então, a aceleração é a força dividida pela massa. Força, 42 newtons. Massa, 6 kg. Dividiu 42 para 6, obtém assim 7. 7 o quê? 7 metros por segundo ao quadrado. Exemplo 4. Um bloco sobre a ação de uma força resultante de 8 kg força adquire uma aceleração de 200 centímetros por segundo ao quadrado. Para calcular a massa do bloco em quilogramas, em que unidades devem estar expressos os valores da força resultante e de A? Então vamos lá. Temos que transformar quilograma-força em newton e centímetro por segundo ao quadrado em metro por segundo ao quadrado. Primeiro, lembrar que 1 quilograma-força é aproximadamente 10 newtons, tá? Tem um valor mais exato, mas vamos permitir o 10 aqui. 1 quilograma-força é aproximadamente 10 newtons. Então, se eu tenho 8 kg-força, eu vou multiplicar por 10 e vou obter 80 newtons, ok? 1 metro equivale a 100 centímetros, ou seja, 200 centímetros equivale a 2 metros. Então, vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. E agora sim, para calcular a massa, vai ser a força que eu transformei para newton, dividido para a aceleração que eu transformei para metro por segundo ao quadrado. Dividiu? Obtemos aí 40. 40 o quê? 40 kg, ok? Exemplo 5. Um corpo com massa de 7 kg é lançado sobre um plano horizontal liso com velocidade de 36 metros por segundo. Determine o módulo da intensidade da força que deve ser aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento para pará-lo em 12 segundos. Então vamos lá. Podemos usar a função horária da velocidade, né? Então, velocidade final é 0, que ele vai parar, inicial 36, tempo 12 e o A nós não conhecemos. E aí nós vamos ter que a aceleração vai ser menos 36 dividido para 12, então o que vai nos dar uma aceleração de menos 3 metros por segundo ao quadrado. Em módulo, se eu for trabalhar em módulo, vai ser 3 metros por segundo ao quadrado. E a força então vai ser a massa vezes a aceleração, né? E vamos ter aqui 7 vezes 3, uma força resultante de 21 newtons, né? E aí vai ser o que então? A letra C. Ok, pessoal? Então, olha só. Esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.